Então, seguindo aqui, vamos falar então um pouquinho do tratamento. Vocês lembram, né, para a gente falar em tratamento, a gente precisa lembrar da etiologia. Então, principalmente E. coli, estrépito do grupo B, enterobactérias, tudo bem? Então, qual que é o antibiótico empírico que a gente começa no recém-nascido sintomático? Então, são as penicilinas, né, que pode ser uma penicilina cristalina ou ampicilina, mas a gentamicina principalmente, porém em alguns locais há a necessidade de entrar com a micacina em vez da gentamicina. Então isso aí vai depender do conhecimento da sua flora microbiana, do seu ambiente, enfim, da UTI, onde você estiver inserido, tudo bem? Então, mais um motivo para a gente solicitar a hemocultura. A gente precisa conhecer e saber qual é o lugar que a gente trabalha, qual que é o perfil microbiano do local que a gente trabalha. E lembrar que os antibióticos, eles devem ser suspensos em 36 a 48 horas, quando o diagnóstico de infecção for descartado. E eu quero chamar uma atenção aqui desse estudo que mostrou que em recém-nascidos a duração do uso de antibiótico por risco infeccioso aumentou sepse tardia, aumentou enterocolite, mortalidade e aumentou resistência microbiana do ambiente. Então, qual que é a orientação atual da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Academia Americana de Pediatria? Então, no manejo do recém-nascido, né, com suspeita de sepse precoce. Então, na suspeita clínica de infecção, a gente vai fazer a triagem infecciosa e iniciar o tratamento com antibiótico. Tudo bem? Então, o bebê tem sintoma, a gente faz a triagem e começa o antibiótico. Necessariamente, a gente vai reavaliar esse antibiótico nas primeiras 36 a 48 horas, tudo bem? Se as culturas vierem negativas, o recém-nascido evoluiu bem clinicamente e a triagem também é negativa, a gente vai suspender essa antibiótico terapia até 48 horas, tudo bem? Se as culturas vierem negativas, mas o quadro clínico tiver sugestivo, né? A triagem laboratorial alterada, a gente vai considerar, então, sepse clínica e vai completar o tratamento. E adequar o antibiótico de acordo com a cultura, se for positiva. Tudo bem? Tranquilo? E aí a literatura traz também 3 tipos de manejo do risco de infecção em recém-nascido com idade gestacional maior que ou igual a 35 semanas, tudo bem? Porque a condução do recém-nascido com risco infeccioso menor que 35 semanas é um pouquinho diferente, porque esses são bebês que têm maior risco de sepse. Lembra? Menor idade gestacional, menor peso ao nascer, os muito baixo peso e estado nutricional mais defasado aí. Então, nos nossos recém-nascidos, maior ou igual a 35 semanas, que estão lá no alojamento conjunto, a gente tem 3 tipos de condução. A primeira é a avaliação por categoria de risco. Então, vamos lá. Então, eu vou falar de cada um deles, tá certo? Então, no primeiro manejo aí, avaliação por categoria de risco, né? A gente vai avaliar sinais clínicos de doença. Se o recém-nascido for sintomático, a gente vai coletar exames e entrar com antibiótico terapia empírica. Tudo bem? Se não tiver sintoma, então a gente vai avaliar se a mãe teve febre intraparto. Se teve febre intraparto, teoricamente, por esse fluxograma, solicitaria hemocultura e entraria com antibiótico empírico. Se não tiver febre intraparto, a gente vai avaliar se essa mãe tinha indicação de antibiótico profilaxia para o estrépito do grupo B. Se não tinha indicação, então a gente vai fazer os cuidados de rotina com esse recém-nascido. Se tinha indicação, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente também sobre as indicações, né, dessa profilaxia para o estrépito do grupo B na gestação. Se essa profilaxia foi adequada, a gente vai fazer a observação clínica desse recém-nascido por 36 a 48 horas.
Isso. Ou se a profilaxia foi adequada, cuidados de rotina. Então, vocês viram como é importante a gente tirar a história adequada dessa mãe? E como é importante a gente conduzir, ter uma conduta coordenada com a obstetrícia, porque faz toda a diferença em como a gente vai olhar esse recém-nascido. Tudo bem? Vou falar aqui que esse manejo A está sendo cada vez menos utilizado, principalmente pelo início, pela indicação de antibiótico profilaxia em recém-nascidos sem sinais de doença. Tudo bem? Bom, esse manejo B, né, fala sobre a calculadora de risco para sepse neonatal precoce, que é extremamente interessante. E os estudos mostram que o uso da calculadora de risco para sepse neonatal diminui a chance da gente entrar com antibiótico em bebês que não precisam. E diminui também o tempo de tratamento aí. Então, qual que é a ideia? A gente vai colocando os dados desse bebê, como idade gestacional, dias de vida, temperatura, o tempo de bolsa rota, né, os status, né, da colonização pelo estrepto, né, se usou antibiótico ou não, como se ele fizesse esse screening aqui pra gente, mas aí vai sair um número, e aí a partir desse número, ele vai classificar esse recém-nascido em baixo, médio ou alto risco para sepse, e já vai te dar a conduta, como observação clínica, comece antibiótico, enfim. Qual que é o problema dessa calculadora de risco para sepse? Ela se baseia nesse primeiro item, que é a incidência de sepse neonatal precoce do local que você está. Então, do local que o recém-nascido nasceu. E aí, isso aqui pega muito aqui no Brasil, porque a gente não tem conhecimento dessas taxas. Tirando os grandes centros universitários, a gente não tem como usar, porque a gente não tem o levantamento dessa taxa de incidência de sepse precoce. Então, a calculadora fica inutilizada também, tudo bem? Nesses casos, né? Então, sobra essa avaliação clínica seriada, tudo bem? Que é o que está sendo cada vez mais indicada pela literatura. O que é isso, né? Então, a gente vai avaliar clínica de doença. E se esse recém-nascido tiver clínica de sepse, a gente vai coletar exames e entrar com antibiótico. Tudo bem? Se não tiver clínica de sepse, a gente vai avaliar a temperatura materna intraparto, se ela teve febre, ou se ela teve uma antibiótico profilaxia indicada, porém inadequada para o estrepto. Tudo bem? Então, se tiver um desses dois itens, a gente vai fazer a observação clínica seriada de perto, nas primeiras 35 a 48 horas de vida, coletar hemocultura e começar o antibiótico empírico apenas se esse recém-nascido desenvolver sinais e sintomas de sepse. Tudo bem? Se não tiver febre intraparto, ou se não tiver indicação para profilaxia, ou se essa profilaxia foi feita de forma adequada, cuidados de rotina com esse recém-nascido. Tudo bem? Então, é esse caminho, para esse caminho que a gente quer chegar. Tudo bem?